Irmãos, é um privilégio, né, estar novamente, né, tendo essa oportunidade de, em volta da mesa, né, dessa comida que não perece. A gente participou do nosso café da manhã, né, e aquilo vai ser digerido e serve para fortalecer o nosso corpo. Só que isso aqui serve para alimentar a nossa alma. Então, às vezes hoje existe assim, uma busca muito grande, né, por assertividade na nutrição, né, para cuidar do corpo, né? Tem se multiplicado nutricionistas, protocolos, academia, né? Enfim, tudo para o corpo, que a Bíblia fala que realmente, né, o exercício físico ele tem um proveito, mas tem que tem um proveito muito maior, que é o exercício, né, da piedade. O exercício da piedade é exatamente a absorção da palavra de Deus. Então, a maneira orgânica, né, como nós vamos absorvendo toda a palavra de Deus, e assim nós vamos vivendo, porque Jesus falou que nós não vivemos só de pão, mas vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. E continuando, Gênesis, no capítulo 19, nós estamos vendo a história, né, que na parte anterior, o Abraão foi, né, e negociou no sentido de interceder, porque ele havia recebido a notícia que o juízo, né, o pecado de Sodoma tinha chegado a tal ponto, né, que Deus determinou que iria destruir a cidade. E o Abraão, que é o pai da fé, é interessante que ele não só ouviu uma coisa e deixou, então pronto. Não, ele começou a interceder. E ele fez uma intercessão, mas como que o senhor vai destruir uma cidade com 50 justos lá? Aí Deus falou, não, se tiver 50, não destrói não. Aí ele baixou, tornou a baixar, né, até um ponto mínimo, né, que ele falou assim, bom, e não tinha, simplesmente o mal tinha contaminado praticamente todos, e a gente vai ver que não são todos, mas praticamente todos, de forma tal que a Bíblia fala assim, que a medida da iniquidade ela se completou, e por isso foi o juízo. Agora, nesse juízo, a gente vê que tem um processo, como teve, né, lá na época do dilúvio, que é o de avisar o que está para acontecer, a pregação no sentido das pessoas se arrependerem. Então não é a pregação no sentido das pessoas conseguirem fazer o que elas querem, não é a pregação no sentido da pessoa ter um alívio de consciência de uma vida torta que leva, mas é a pregação de quem Deus é, de quem nós somos e como que nós devemos nos adequar ao propósito de Deus. A pessoa fala, mas se eu não quiser? A verdade, nós somos criaturas de Deus, feitas à imagem e semelhança de Deus, nós temos um propósito, e se nós não servimos a esse propósito, para que nós existimos? Então, essa é toda a tônica. E aqui, os anjos, né, eles vão lá, porque não tinha nem 10 justos, né? Então, ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Esse Ló, sobrinho de Abraão, que havia ido para lá, né, quando os empregados dele, os empregados de Abraão, haviam brigado, né, por conta de pasto, e era muitos gado que eles tinham, de sorte que o Abraão falou, olha Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se eu for para a esquerda eu vou para a direita. E o Ló, na hora que ele estendeu os olhos lá na montanha que ele estava junto com Abraão, ele viu a campina lá do Jordão e viu que era muito fértil. E ele resolveu ir o quê? Para o melhor lugar na vista. Agora, o certo é que às vezes o melhor lugar na vista não quer dizer que é o melhor lugar para se viver. Porque lá havia essas pessoas aqui que eles eram grandes pecadores. Às vezes a gente fica pensando em ir para um bom lugar, né, ao invés de fazer do nosso coração um lugar bom. O Abraão parece que ele compreendeu diferente, né, na sua andança com fé, que a questão não era onde ele estava, mas era quem estava com ele. Então Deus estando com ele, é isso que importava. Então ele devia estar no lugar que Deus queria que ele tivesse. Pois bem, ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se
E indo ao encontro, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham à casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos dele. Então olha a situação desenfreada que o mal tomou conta ali. Uma situação tão desavergonhada, né, sem nenhum freio, nada, zero. Então quando os homens entraram, o Ló fez algo que é muito próprio, né, do povo do Oriente, que é zelar da hospitalidade. Acolheu aqueles homens, né? E esses homens então foram para a casa de Ló a convite do Ló. E quando eles estavam lá, deve ter tido um murmurinho na cidade, que tinha de novidade, que tinha gente, né? E devia ser pessoas diferentes, eram anjos, né? A aparência era, opa, tudo bom? Era igual, mas eram anjos. E aí, diz que a questão não era só da juventude, até os velhos estavam nessa arruaça, de ir para a porta lá da casa de Ló. Então, você vê, cadê os justos da cidade? E eles falavam: traga aqui esses homens para fora, porque nós queremos abusar deles. Quer dizer, eles já estavam tão exercitados no mal que eles estavam querendo inventar outros males. Não é que a pessoa tinha uma tentação, é que eles estavam até procurando o que? Mal maior. É que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, que o mal, ele é uma semente. Então se a gente não cuidar do nosso coração, deixar crescer o mal, deixar crescer a amargura, deixar crescer ressentimento, isso é algo que cresce e contamina, enraiza. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar, é aquilo que é. E o que é o que Deus diz que é. E aqueles homens estavam dessa maneira. Então o que Deus fez? O que Ele sempre fez quando o mal se multiplica. E tem um termo que Ele fala assim: enche a medida da iniquidade. Juízo. Então Deus ia trazer um juízo sobre a cidade de Sodoma, e juntamente foi Gomorra, né? Duas cidades grandes onde havia homens pecadores, né? Sodoma parece que é igual quando fala de destruição, né? Não é assim em paralelo, não é a mesma natureza, mas uma destruição que teve lá em Hiroshima e depois teve em Nagasaki. Então duas cidades são faladas juntas, né? Aqui são duas cidades faladas juntas. Claro que Hiroshima e Nagasaki não foi por esse motivo aqui que foi destruída, era uma guerra, tinham outras coisas envolvidas. Agora, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas seriam destruídas por conta do pecado delas. Por conta do pecado delas. Pois bem, esses homens queriam que o Ló liberasse, né, trouxesse os homens. Então Ló foi até a porta e fechou atrás de si. Está na porta, segurando a porta, e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-la para vocês. Faça com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Isso aqui, aos meus olhos, aos seus ouvidos, é um total, que é um absurdo. Então ele era hospitaleiro, mas assim, no ponto de expor as filhas dele da maneira como foi aqui, né? Como é que se explica isso? Se explica da seguinte forma: a Bíblia, ela conta a história, e a Bíblia não esconde a história. Então essa situação aqui é uma situação que a gente não está falando aqui que o Ló era uma pessoa 100%, já falamos que o Ló, ele foi seguido pelos olhos dele, ele não teve uma decisão, ele não era guiado por uma orientação. Então onde estava bom foi para lá que ele foi.
E a Bíblia fala que ele se afligia, a gente vai ver mais para frente aqui, ele se afligia dia e noite a respeito dos pecados lá. Mas é curioso que ele se afligia, mas não mudava de lá, ele ficava lá. Porque às vezes a gente se aflige de situações, mas a gente não toma providência, né? Então as coisas vão crescendo, eu fico aflito, e aí? Qual que é a diferença? E olha onde que chegou o ponto aqui. Não, olha, colocar as filhas numa situação, né, é uma coisa que a gente não tem, mas a Bíblia conta, e eu acho interessante como a Bíblia ela conta a história, tá certo? E quem quiser perverter ou distorcer, fique à vontade e depois colha o fruto da sua perversão e da sua distorção. Tá? Isso aqui é um completo, a gente fala assim, não, tem de apertar uns parafusos da cabeça de Ló, mas eu quero te adiantar, vai piorar. Isso aqui vai piorar. Na hora que ele fez isso, os homens não quiseram as filhas de Ló. Eles já tinham passado que para outro degrau de maldade. Já não era isso que ia satisfazer o que eles tinham em mente. Então eles falaram: saia daí, sai daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. Então, naquele alvoroço, né, daquela turba, daquela multidão, sem freio, assim, e o que você está pensando? Você quer falar alguma coisa? Tipo assim, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. E depois que nós abusarmos daqueles homens, nós vamos fazer com você pior do que nós fizemos o quê? Com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram-se para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os anjos, né, aqueles homens, feriram, e quando fala de cegueira, né, a gente não sabe se é uma cegueira só da porta onde eles tinham, que eles não conseguiam achar a porta, porque é o que aparenta aqui, porque não parece que eles estão completamente cegos, mas simplesmente a porta da casa de Ló ficou invisível para eles, porque eles andavam à procura o quê? Da porta e não encontravam. Então, eles foram cegados, né? E aqui até mais um princípio que a gente tem de ver, o que o texto diz, porque o segredo é assim, a Bíblia, ela explica a Bíblia, e até onde a Bíblia vai, a gente vai, e na hora que ela para, a gente para, porque se você continuar aonde a Bíblia não foi, você vai cair no labirinto, e para você sair do labirinto, é muito complicado. Agora, em cima da palavra de Deus, em tudo aquilo que está revelado, e naquilo que está revelado, nós podemos o quê? Pisar com segurança. Existe consistência para que a gente creia de maneira, né, assertiva. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os entrar aqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantam-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. É curioso, porque aqueles homens deveriam saber exatamente quem que era próximo de Ló, mas eles fazem a pergunta, tá? E aí a gente vê que muitas vezes Deus faz perguntas para a gente, embora Deus já saiba o que? A resposta. Ele nos ensina a orar, embora Ele já saiba tudo o que nós vamos orar, e saiba tudo que nós temos necessidade. O que é isso? É um relacionamento do Todo-Poderoso com a sua criatura. Então, tipo assim, Ló, quem que é importante? Do tempo que você está aqui na cidade, quem são os seus? Quem que é o seu povo no meio desse povo? Genros, quem mais?
filhos, filhas, o que você tem aqui? Aí o Ló sai e só tinha o quê? 2 candidatos a genros, que a gente vê aqui que também o comportamento era estranho. Então veja bem, Deus resolveu destruir essa cidade por conta do pecado dessa cidade, e ainda teve o detalhe, antes que as filhas de Ló contraíssem o quê? Matrimônio naquela cidade. Então você veja a oportunidade da salvação, mas depois nós vamos ver o que realmente aconteceu. Porque Deus, quando nos oportuniza a salvação, quando Ele traça um caminho para nós, o que vai acontecer? A gente tem de lembrar, vai acontecer conforme a nossa fé. Mas Deus não falou? Falou. Então Ele vai ter de fazer igual Ele falou. Não, Ele falou. Ele falou. E na altura que a minha fé alcançar, que o meu coração se apropriar daquilo que foi dito, é o que vai acontecer. A gente pode ver melhor isso lá em Jeremias, no capítulo 18, quando Deus mostra como é que Ele trabalha. Ele fala assim: Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou te falar lá. E quando Jeremias estava na casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava fazendo o quê? Um vaso do barro. O oleiro trabalha com barro, e na roda, a roda ia mexendo e ele ia formando um vaso, e de repente aquele vaso foi e quebrou na mão do oleiro. O oleiro não ficou estressado, não chutou tudo, não mudou de profissão. O que ele fez? Amassou aquele barro novamente e fez um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí você pode falar assim, mas o oleiro não tinha habilidade? Era 2 coisas ali, era o oleiro e era o barro. Por que motivo, obrigado meu irmão, por que motivo que o vaso quebrou? Não é dito, só que ele quebrou. E o que aconteceu? Outro vaso. Que jeito que foi esse vaso? Conforme aconteceu na cabeça do oleiro. E aí ele explica: o Jeremias, funciona assim: quando eu falar a uma nação, a um povo, que eu vou destruir, que eu vou acabar com eles, e esse povo, escutando a voz, se quebrantar, se arrepender dos seus maus caminhos e mudar de vida, eu vou me arrepender do mal que eu falei e faria a eles. Da mesma forma, se eu falar para alguém, para um povo, para uma nação, que eu vou estabelecer, que eu vou edificar, que eu vou fazer deles uma nação próspera, um memorial no meio da terra, e essas pessoas, confiando nessa palavra, corromperem os seus caminhos, andarem por caminhos maus, perverterem os seus comportamentos, eu também me arrependerei do bem que eu falei que eu faria, e trarei o quê? Uma destruição e ruína. Então nota como é que funciona. Como é que funciona? A palavra de Deus e a fé do ouvinte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora quem crê verá a glória de Deus. Porque quando a gente vê esse exemplo, parece até que não importa muito o que Deus falou. Importa a reação ao que Deus falou. Porque se Deus falou mal e a reação for de quebrantamento, vai estar bem. Agora, se o que Deus falou for bem e a reação for mal, vai dar mal. E é importante esses princípios estarem no nosso coração, porque aqui fala que a maldade daquele pessoal tinha se multiplicado e chegado até lá, que é outro princípio. Quando você vê o mal, muita gente pensa, e muitas vezes nós pensamos: puxa, por que Deus não manda o juízo? Tem um fluxo, tem um processo, tem um quantitativo. Primeiro, o mal chega na presença de Deus, e Deus sabe do mal que está acontecendo, e Deus não faz vista grossa com o mal, mas Deus não executa o juízo rapidamente. Por quê? Porque Deus estica a corda, Ele dá tempo para que as pessoas o quê? Se arrependam. Mas aonde não há arrependimento e aonde o mal multiplica, o juízo vem. E aí tem vários assuntos de várias maneiras que é dita, mas é a mesma coisa.
O homem repreendido muitas vezes ele endurece a serviço, e ele será destruído de repente, sem que haja cura, né? Então, no caso do dilúvio, no caso de Sodoma e Gomorra, depois nós vamos ver outras situações, a destruição da própria Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O que foi aquilo? Um acúmulo de maldade. Vocês lembram lá, quando Jesus está sendo crucificado, o que as pessoas de Jerusalém gritavam? Crucifica-o, que caia sobre ele, sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Solta rapaz e crucifica esse. Levou quase 40 anos, não houve arrependimento. O que veio? Destruição. Às vezes não é 40 anos. Por isso, muito importante a gente frisar aqui, se hoje você, eu, se nós ouvirmos a palavra de Deus no nosso coração, nós não podemos o quê? Endurecer o nosso coração, porque isso é uma provocação a Deus. Não importa o que Deus está falando conosco, importa que se nós reagirmos com fé àquilo que Deus está falando conosco, seja juízo ou seja promessa, é disso que vai depender o quê? O nosso futuro. Ah não, mas isso está nas minhas mãos? Claro que não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Cabe o quê? Receber ou rejeitar, né? Então, continuando aí, os genros de Ló acharam que Ló estava brincando, não é? E ao amanhecer, quer dizer, eles não foram para casa. Os anjos apressaram Ló dizendo: levante-se, pega a sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Note que foi a mesma situação lá do dilúvio. Quem foi salvo? Quem estava dentro da arca. Quem foi salvo aqui? Quem estava dentro da casa de Ló. E lá tinha 4 pessoas além dos anjos, né? Dos anjos. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, um deles disse: corra para sair aqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Olha esse episódio. A cidade vai ser destruída, anda logo, e eles estão o quê? Lento. É igual a pregação do evangelho. A pregação é urgente e o pessoal está achando que tem tempo. Posso deixar para amanhã? Ah, sou muito novo. Vou tratar isso o quê? Quando eu tiver mais velho. E ninguém sabe o quê? O dia de amanhã. Vimos aí, ó. Quando você pensava que aquele apresentador famoso ia morrer trocando um ar-condicionado? Quando? Não tem jeito, a gente não sabe o dia da manhã. Algo também que a gente tem que saber, que a nossa vida é o quê? É um sopro. Tem gente que fala que a oportunidade é igual um bicho com um chifre sem rabo. Se você não agarrar no chifre, depois você pode chorar que não vai ter rabo para agarrar, não. Já foi a oportunidade.
E a palavra, quando fala sobre essas coisas, fala assim: hoje é o dia da salvação. Escutem a palavra, porque hoje é o dia da salvação. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chora, porque fala: hoje era o dia da visitação. Só que os olhos de vocês estão encobertos, vocês não conseguem perceber o que está acontecendo aqui. E o que segue depois? Destruição. Aqui fala que os anjos pegaram pela mão, na lerdeza do Ló, tentando argumentar: sai daqui, corra, não olhe para trás, vai para o monte. E o sujeito que já está acomodado com vida de cidade, o que vai ter lá no monte? Quem que vai ter lá no monte? Tudo que Deus der, né? Porque não tem mais nada no monte, né? Mas as pessoas não estão satisfeitas com o que Deus dá. Querem um conforto ou uma segurança terrena. E ele começou a argumentar: você imagina um processo de destruição acontecendo, e não, mas você teve misericórdia comigo, né? E se eu for lá, o mal vai me pegar. Gente, quem mandou para lá foi Deus, foi o anjo. Ele já está falando o quê? Que o anjo não sabe o que está falando. É ele que sabe, que se ele for para o monte, o mal vai pegar ele lá. Então ele tem de ir para uma cidade pequena. Sodoma deve ter sido uma cidade pequena, e cresceu, ou seja, o Ló só vai fazer mais do mesmo. Aí o anjo falou assim: tá bom, estou de acordo. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que Deus fala com a gente, mas às vezes a gente insiste com Deus. E o que vai dar? Vai dar ruim. Pode ter certeza que vai dar. Sabe por quê? Sabe qual que é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa? É quando Ele dá à pessoa aquilo que a pessoa quer, e não aquilo que Deus tem para ela. O que Deus tem para a nossa vida é muito mais, abundantemente, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas quando nós insistimos naquilo que nós pedimos, então Deus vai diminui aquilo que vai dar para a gente. Tem um versículo lá em Salmos que fala do povo andando no deserto, e eles tentaram a Deus e pediram mal, e Deus atendeu o pedido deles, e isto apodreceu os ossos dele. Então a pessoa pede a Deus, insiste com Deus, e depois aquilo vai apodrece. A pessoa acha que ela sabe. O exercício da fé é saber que Deus sabe mais do que a gente. Então, seguindo aqui, eles foram para uma pequena cidade chamada Zoar. O sol estava nascendo, isso foi durante a noite, né, sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Note que, muito provavelmente, né, o Ló deve ter atrasado o processo, porque o anjo falou que não podia cumprir o que ele tinha de fazer enquanto ele não entrasse no lugar destino dele. Mas assim que ele entrou em Zoar, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isto veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Então note aqui que o Ló já tinha estado naquela montanha. Ele tinha estado naquela montanha, o Abraão tinha estado naquela montanha com Ló, quando eles tinham de se separar. O Abraão falou assim: Ló, para onde você vai? Aí ele cresceu, ele vou para lá. E para o lugar aonde o Ló foi,
é onde virou o quê? Essa destruição. Era um lugar lindo e maravilhoso, e hoje, geograficamente, é onde está localizado o Mar Morto. O lugar, olha, o nome já diz, Mar Morto, não tem nada lá. É um mar que tem tanto sal, que a densidade da água é tão grande, que quando a pessoa entra lá, aquele tal de impulso de Arquimedes, né, que quando você entra num líquido, né, então tem uma força de baixo para cima, né, igual o peso do volume do líquido deslocado, então é mais do que uma pessoa, e joga a pessoa para cima de sorte que a pessoa não afunda, né? É muito sal. Até uma mulher toda salinizada ficou lá, que foi a mulher de Ló. Triste a história. E está escrita essa história para nossa segurança, porque Deus, ele não fala para nós palavras que nós queremos escutar, ele fala palavras que nós precisamos escutar, e tudo isso aqui foi escrito para nossa orientação. A nossa situação é mais crítica do que a situação de Ló, porque nós podemos escutar a história de Ló, e o Ló escutou a história de quem? O que ele sabia era da convivência com o tio dele, Abraão, que estava o quê? Desenvolvendo a sua fé. Então tudo que foi escrito é para nossa, né, segurança. E aí nós vamos finalizar, né, o capítulo 19 vendo um livramento. E olha o que esse livramento virou, porque ficou uma coisa muito triste. Ló partiu de Zoar e habitou no monte. Pergunta: ele não queria ficar em Zoar? Por que ele foi para o monte? O anjo já tinha falado para ir para o monte, mas ele quis ir para aquela cidade. Aí chegou lá, pelo jeito ele achou que lá não era o lugar dele ficar, né? Se ele tivesse acreditado no anjo, ele já tinha o quê? Economizado tempo. Então dá para notar aqui que tinha algumas coisas meio que embaralhadas na cabeça desse Ló. Porque ele foi para Zoar, agora ele não tinha esposa mais, tinha virado estado de sal, só tinha as 2 filhas, aí já não ficou na cidade, aí foi para o monte. Ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Parece que a palavra do anjo, vai lá, sei não. Olha, Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então, a primogênita, que é a mais velha, disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra para que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Olha como é que termina a história. Um pai que queria trocar as filhas pelos hóspedes. E agora as filhas embebedando o pai, procurando o quê? Permanecer uma descendência. Muitas vezes as pessoas lutam muito por uma coisa, não é? A palavra de Deus fala que Deus quer nos fazer fecundos, mas muitas vezes tem pessoas que não têm filhos, mas às vezes lutam de tal forma, né, de tanta intensidade, né, que vai e ter filho. Isso é bom? É legítimo? Eu não vou responder, sabe? Porque quando Deus agrada de fazer, Ele faz. E tudo no reino de Deus tem que ser sem força e sem violência. E nós temos muitas vezes atitudes
dispositivos de querer o quê? Fazer aquilo que Deus não concedeu. A palavra de Deus fala que aquele que achou uma esposa recebeu uma graça do Senhor. Mas tem vezes que a pessoa não achou uma esposa, mas de alguma maneira, né, a pessoa quer se estabelecer. Então a pessoa quer que aconteça uma coisa, mas aí não é o caminho que Deus conduziu. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E uma coisa que tem que saber é que nós somos frágeis, sem exceção, nós somos pecadores. Então Deus fala a maneira como Ele vai legitimando a nossa vida, e o que nós devemos andar é sempre nisso. Então essa questão de forçar as coisas, mas não, quando Deus nos dá o livramento, quando Ele aponta o caminho, não é? E principalmente porque tem gente que quando escuta uma palavra maluca, tal, que nem, por exemplo, teve um sujeito lá que tinha chegado lá na igreja, lá estava no quarto casamento, né? Aí queria o quê? Arrebentar com a mulher para voltar lá com a primeira que já tinha confusão. O que a Bíblia diz? Hoje, se a gente ouvir a voz do Senhor de Deus, hoje é o dia da salvação, não é o dia da confusão. Não é o dia de eu querer, igual muita gente fala, quero voltar ao início de tudo. Resposta, não vai. Não vai. A sua história vai escrita, ninguém vai passar borracha. Já pensou o Davi? Vou voltar ao início de tudo. O que a gente ia ficar privado? Do Salmo 51. De que mais que ia ficar privado? Do Salomão. Mas isso avaliza o que foi feito? Não, não avaliza o que foi feito. Por quê? Porque uma coisa é quando é feito, e outra coisa é a maneira como que Deus, Ele vai e concede a sua graça, a sua misericórdia, mesmo diante o quê? Dos nossos absurdos e das nossas contradições. Então, a palavra de Deus fala muito claro assim: você não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Porque se Deus chama que você seja justa e sábia, justo e sábio. Mas olha esse detalhe: demasiadamente justo, demasiadamente sábio. Por que você vai destruir você mesmo? Então as nossas vidas têm a ver com hoje, tem a ver o que? Com quebrantamento, tem a ver que se hoje eu escuto a voz do Senhor meu Deus no meu coração, e o meu coração não reage à incredulidade, hoje é o primeiro dia o que? Da minha história na presença de Deus. Por isso que nós devemos congregar, por isso que nós devemos andar com Deus, para que a gente não viva as machucaduras que muitas vezes vêm por a gente teimar, por a gente cair em esquema. Amém? É muito importante a gente ver isso. Olha só o que aconteceu com esse moço aqui. Ele ficou desacreditado, bateu boca com os anjos para ir para Zoar. Chegou em Zoar, não sei, tal, vamos para o monte. Quer dizer, como é que aquelas meninas cresceram? O que elas tinham na cabeça? Qual que era a visão que elas tinham do pai? Sabia, nós temos de procriar descendência do nosso pai. Então o Ló foi o pai dos amonitas e dos moabitas, que nós veremos serão grandes perseguidores do povo de Deus. Nota que Ismael foi o pai dos inimigos de Israel. Ismael é o primeiro filho de Abraão, que foi feito da mesmo modo. Porque Deus não tem dado filhos, vamos ajudar Deus.
Tem uma serva aqui, você tem relacionamento com ela, porque é escrava mesmo, não manda nada, quem manda sou eu, o filho é nosso. São os raciocínios humanos que vêm invalidar o que? A palavra de Deus. E como é que essa conta fecha? Como é que essa parada é resolvida? É com o sopro de Deus. Na verdade, todo o povo é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando sobre ela o hálito do Senhor. Amém? Então nós terminamos aqui a exposição do capítulo 20, e você que tem acompanhado aqui no nosso canal, né, eu agradeço muito, né, a sua fidelidade, a sua assistência. Peço que você deixe o seu like, né, que você curta, né, e que você faça o seu comentário. E se você acha esse estudo pertinente, que você possa compartilhar isso com as pessoas do seu relacionamento. O nosso propósito é que a palavra de Deus seja conhecida. E nós estamos nesse mutirão, como existem muitas outras iniciativas. E nós queremos estar nesse mutirão da palavra de Deus ser exposta, para que as pessoas conheçam de maneira orgânica a palavra de Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade.